Amém. Paz do Senhor, a igreja. Gente, aplaude ao Senhor. Amém. Hoje eu vou trazer a ministração. Estou bem calminha. Bem de boa. Amém? O tema hoje da mensagem é identidade e propósito. Quem estava aqui domingo? Amém? Lembra que o pastor ministrou sobre chamado, propósito e vocação? Amém? Eu vou dar uma continuidade no propósito. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Amém? Senhor Jesus, Pai, nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor venha fazer presente nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Pai, traz calma sobre o nosso coração, ó Deus. Pai, se tiver alguém aqui com o coração agitado, Deus, com os pensamentos agitados, que o Senhor venha trazer calma nesse momento, para que possa ouvir e entender a Tua palavra. Pai, que o Senhor venha nos surpreender essa noite, ó Pai, com a Tua presença, ó Deus, com a Tua glória sobre as nossas vidas. Pai, ministra nossos corações, ó Deus. Pai, que não possamos sair daqui hoje, ó Deus, da mesma forma. Pai, mas que possa girar uma chave, ó Pai, dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu vou dar uma introduçãozinha aqui do pastor ministrou no domingo, que o propósito, quem lembra, é aquilo que você nasceu para ser, que é conduzir as pessoas a Cristo. Amém? Esse é o propósito universal. O que eu vou falar essa noite é sobre o propósito personalizado. Amém? O chamado é quando Deus te chama e te capacita para fazer pelos outros. Amém? A vocação é a ferramenta que você usa para cumprir o seu chamado. E hoje, já tem um tempo, acredito que alguns meses, o Senhor anda ministrando no meu coração sobre propósito. Quando o pastor ministrou domingo, eu anotei, né, a palavra. E eu anotei, engraçado, que eu fui ler o resumo que eu anotei, e eu só anotei sobre propósito. Era para me ministrar mesmo hoje e dar continuidade. E a Thaís foi ministrar na célula ontem, ela falou, irmã, eu fiz um rascunho também, se te ajudar a ler lá. A Thaís, irmã, só tem propósito aqui. Mas é porque é algo que já estava ministrando no meu coração, era sobre o propósito. E eu quero falar essa noite sobre o propósito personalizado. Que cada um de nós temos o propósito universal, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, né, falar do amor de Cristo, expandir o reino. Esse é o nosso propósito universal. Todos nós, nascidos, temos esse mesmo propósito. Só que dentro desse propósito universal, Deus tem um propósito personalizado, um propósito único para cada um de nós. Amém? Vamos abrir lá em Salmos. Salmo 139. Eita, que eu gosto pão. Arrasou. Amém? Todos encontraram? Fala assim, Salmo 139, versículo 16. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Amém? Então a gente vê aqui que o Senhor ele já escreveu a nossa história muito antes da nossa mãe saber que estava gerando. Então aqui eu entendo o quê? Que há um propósito personalizado. Há um propósito para a minha vida que é diferente do da Dani. Amém? Vocês me entendem? Então, quando a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe, já havia um propósito estabelecido para a gente cumprir. Amém? E o Senhor, Ele colocou esse propósito na vida de cada um. Só que muitas das vezes a gente chega, né? A gente já tem uma caminhada longa com Cristo. Porque bem aconteceu comigo, viu, gente? Eu já estava uma caminhada muito longa com Cristo e eu não entendi o meu propósito. Mas isso, muitas das vezes, acontece porque a gente não entende a nossa identidade. Se você não entende a sua identidade em Deus, você não vai conseguir compreender o seu propósito nele. Porque até não, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se você não conseguir entender quem você é, como você vai entender para que você foi chamado? Amém? Então, o primeiro passo é você entender quem é você. Quem é você em Deus? Amém? Então, o primeiro passo é buscar em Deus, buscar uma intimidade, buscar um relacionamento através da oração para descobrir quem somos nós em Deus. E só assim o Senhor vai revelar o seu propósito em nós.
Amém? Vamos abrir lá em João 1. Porque, gente, quando a gente descobre a nossa identidade, né, a gente vai descobrir o nosso propósito e o que nos move. Eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder, é só para reflexão. O que te motiva a levantar todos os dias da cama? Amém? Fica aí, reflete sobre isso. No final a gente vai conversar mais sobre esse assunto. João 1, 22. Amém? Aqui vai relatar a história de João Batista. Acredito que todo mundo conhece, mas eu vou, resumir. Que quando as pessoas chegam para João Batista e perguntam quem ele é. Aí ele fala, você é Elias? Ele, não. Você é Cristo? Ele, não. As pessoas estão ali querendo saber da identidade de João. Porque vê uma movimentação, mas eles não sabem quem é João. E no João 1, 22 fala o seguinte. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Eu vejo aqui que João ele sabia da sua identidade. Pelos feitos que ele andava fazendo, as pessoas estavam perguntando se ele não tivesse identidade, ele poderia falar, não, eu sou o Cristo mesmo. Está vendo tudo o que eu estou fazendo? Eu sou Elias que voltou. Ele poderia se perder na identidade diante da grandeza do movimento que ele estava fazendo. Então, muitas das vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso propósito. Porque o nosso propósito, sim, ele sempre vai ser maior do que nós. O que não pode acontecer é a gente se perder em nosso propósito. Por isso que é muito importante eu entender quem eu sou. Porque quem eu sou vai me levar a corresponder ao meu propósito, a realizar o meu propósito com excelência. Eu não vou ter uma crise de identidade. Porque quando eu ver o que o Senhor está fazendo através da minha vida, eu não vou querer ser maior do que Deus, eu não vou querer movimentar Deus, eu não vou querer usar Deus. Por isso que eu preciso entender que eu só sou a jumentinha que carrega Jesus. Então a gente tem que entender isso. Isso tem que estar bem firme no nosso coração. Que a gente só está aqui por um reino. Não é sobre nós. Eu acho interessante que João Batista fala assim, não, eu sou uma voz que clama no deserto, mas vai vir um aí, muito maior do que eu não sou digno nem desatar a sandália dos seus pés. Olha para ver que esse cara ele entendia quem ele era. Então, essa noite que a gente vem entender isso. Senhor, eu sou pequeno sim, mas o teu propósito é tão grande na minha vida que eu sou capaz de realizar esse propósito, mas sem perder a minha identidade. Sem perder o meu tamanho de caber no seu colo. Porque diante do propósito tem um processo. E muitas das vezes a gente se perde. Porque muitas das vezes, o processo é muito dolorido. E se a gente não tiver nossa identidade, quem nos chamou, do que está nos movendo, a gente se frustra, a gente para, a gente perde, a gente morre no propósito. Então, o importante de começar é isso, é identidade para cumprir o propósito. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Glória a Deus. Então, é isso. O propósito, ele não vai te dar reconhecimento. Ele não vai te dar o direito de sentar no trono. Amém? Mas ele vai levar você a proclamar um reino. Amém? Cada um que está aqui foi escolhido para proclamar um reino, o reino de Deus. Amém? Então, se sinta importante, porque você vai estar falando de um rei. Amém? Mas você não é o rei. Não se confunda. Entenda a sua identidade. Você é filho do rei. Você é filha do rei. Amém? Lá em Lucas 1:80, fala assim... João crescia e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Isso me chamou bastante atenção, a questão do processo. João, ele já sabia, desde quando nasceu, quando Isabel estava gerando João, Zacarias, pastor? Zacarias já sabia que ele seria, que proclamaria a vinda de Jesus. Desde o início sempre soube. Só que o que acontece? João, ele foi o quê? Ele foi para o deserto. Ele podia muito bem, não, dá licença aí, gente, que eu estou falando do Messias, ele é meu primo, entendeu? Então dá tudo certo, eu sou o melhor. Não, ele foi para o deserto, ele crescia em espírito, em conhecimento. Então, assim, ele se isolou de tudo aquilo que poderia, muitas vezes, tirar ele do foco do propósito. E muitas vezes tem que levar a gente a entender isso.
Não é porque o meu propósito é pregar. Aí eu fui para o encontro, cheguei, agora eu vou pregar para todo mundo isso. Não. Antes de acontecer aqui, acontece aqui. Há um quarto secreto, há um processo, há um estudo, há uma preparação, há uma consagração. Não é só isso aqui. Amém? Porque às vezes, gente, é a vocação. Tem gente que foi vocacionada a estar aqui, né? Que já tem aquela desenvoltura. Amém. Mas isso não quer dizer que você não precisa se preparar, que você não precisa ler, que você não precisa buscar, que você não precisa orar. Mesmo quem tem a vocação, que tem a habilidade, ele precisa se preparar para o seu propósito. Amém? Então aqui eu vejo João, ele vai para o deserto, se prepara e tudo. E isso me abre uma portinha para Jesus. Porque assim, eu vejo Jesus, ele veio ao mundo, o seu propósito era morrer por nós. O propósito de Jesus é resgate. E quando eu falo de resgate, é algo que mexe um pouco no meu coração. Porque... Ai, vou me emocionar. Porque eu penso na Manu. A minha missão com a Manu é ganhar o amor dela. E ganhar o coração dela para Cristo. É apresentar o Jesus que eu sirvo hoje. Para eu não precisar resgatar ela amanhã. Porque o resgate, ele é loucura. Morrer numa cruz é muita loucura. Gente, o resgate, ele dói. O resgate sai do natural. Então, Jesus, o propósito de Jesus era o que? Era resgatar. Então, eu vejo aqui que ele não nasceu, né? Ah, eu estou 12 anos, eu vou lá morrer agora naquela cruz. Não. Ele cresceu, teve ali o ensinamento do seu pai, teve a profissão. Beleza, 30 anos, foi lá, se batizou, foi para o deserto, ficou 40 dias, operou milagres, fez curas, prodígios, participou de festas. Teve o processo. Mas chegou o dia onde ele teve que cumprir o seu propósito. E na nossa vida é da mesma forma. Hoje, talvez, domingo, o Senhor falou ao seu coração e revelou o seu propósito. Tá, não, como é que eu sei isso? É algo que pulsa dentro do coração da gente. Talvez é algo tão assim, sobrenatural, que às vezes a gente não tem coragem de falar. Porque algumas pessoas falam, nossa, mas é... Aí se acha. Mas é algo que o Senhor coloca no nosso coração. Né? Mas a gente não vai... O Senhor colocou no meu coração e amanhã eu vou lá fazer tudo. Não, tem um processo. Né? E como eu falei, Jesus ele sempre vai ser nosso exemplo, nosso modelo. Quando a gente estiver lá embaixo, que a gente lembrar assim, o Senhor me chamou realmente para isso, a gente olha para Jesus. Amém? Vamos abrir lá em Juízes. Juízes 6. Versículo 12, fala assim, ó: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Aqui, acredito que muita gente conhece a história de Gideão, né? Ele estava malhando o trigo no lugar das uvas. Ele estava com medo, né? Aquela cidade, tudo que eles plantavam, tudo que eles cuidavam era saqueado, era roubado, eles estavam em extrema pobreza. E eu vejo o anjo do Senhor chega para Gideão e fala: eu sou contigo, homem corajoso, guerreiro corajoso. Aqui, aos olhos daquele povo, Gideão era medroso. Até aos meus olhos, ele era um homem medroso. Até aos olhos dele, porque ele fala que é o menor da casa do pai dele, que o clã dele é o menor. Ele se vê pequeno. Mas aqui, quando o Senhor aparece para ele, o Senhor está revelando a identidade dele. Ele está falando: Gideão, para você, nos seus olhos, você se vê pequeno. Nos seus olhos você é medroso, mas a sua identidade em mim é essa: você é um guerreiro corajoso. Aleluia. E muitas das vezes, amém. Coisa boa é ter mãe, né? Coisa boa é ter mãe, né, no culto, gente. E muitas das vezes, gente, é assim que a gente se vê. A gente se vê pequeno, né? A gente se vê incapaz diante do que o Senhor está entregando para a gente. Né? Mas, como eu falei, como é importante entender a nossa identidade em Cristo. Porque o Senhor vai revelar da forma que Ele nos vê. Aleluia. E isso vai fazer toda a diferença.
Eu vou mudar meu testemunho, estou com tempo. E há 2 anos atrás, no culto das primícias, eu confesso que eu não estava passando uma fase muito boa na minha vida. E em uma das ministrações, o pessoal veio para frente e eu fiquei bem ali no cantinho, eu gosto de ficar mais ali atrás, que eu sou meio tímida. Eu fiquei ali atrás e Deus usou a pastora para ministrar na minha vida. E aquele dia girou uma chave. Porque eram tantas perguntas que eu tinha para Deus, e naquele dia Deus respondeu todas através da pastora. E ele pela frente, eu estava me sentindo a filha preferida do meu pai. E depois daquele dia, eu comecei a entender. Senhor, eu não preciso ser tudo isso, eu não preciso ser tudo isso. Mas agora eu sei quem eu sou. As pessoas não vão me rotular mais. Porque muito tempo eu me calei, porque você fala tão enrolado, você fala isso, você fala aquilo, você é muito ansiosa, fala tudo atropelado. E quando o Senhor falou comigo, ele até nessas áreas ele trouxe cura. Né? Eu falo enrolado, mas tem gente que vai entender eu falando enrolado. Amém. E é assim, gente, o Senhor vai colocar a gente em ambientes para o nosso propósito, né? No nosso propósito, a gente vai sempre plantar algo em alguém. Em qualquer lugar que a gente for, a gente vai estar semeando alguma coisa em alguém. Amém? Lá em Juízes ainda, 6, 25, 27, fala assim: Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto dessa colina. Arrumando as pedras com cuidado, sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha e madeira no poste de Azerá, que você cortará. Gideão levou 10 dos seus servos e fez com o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo da família e do povo da cidade. Ainda com medo. Mas aqui eu vejo, o Senhor, ele fala o quê? Gideão, vai lá, destrói o altar de Baal, que está na casa do seu pai, e constrói um altar para mim. E, primeiro, eu vejo que o Senhor, ele revela a identidade de Gideão. Né? O primeiro passo foi Deus revelar a identidade de Gideão. O segundo passo, ele falou: Gideão, volta. Volta para casa. Volta para a intimidade. Volta para dentro de você. E destrua lá o altar. Né? Volta para o seu interno. Né? Arruma as coisas aí. E construa um relacionamento. Quando o Gideão volta para casa, ainda com medo, porque às vezes a gente pergunta assim: mas eu estou com medo. Mas vem com medo mesmo. Mas eu estou com medo de fazer isso. Se é a sua proposta, vai com medo. Gente, toda vez que eu subo aqui, eu subo com muito medo. Muito medo. E só Deus sabe. Então, assim, o que a gente não pode fazer é deixar o medo paralisar a gente. Porque ele consegue. Se a gente der espaço para o medo, ele vai paralisar a gente. E eu vejo aqui que Deus fala para Gideão: Gideão, vai lá, destrói o altar e constrói um altar para Deus, né, para o Senhor. E Gideão, ele vai lá e quebra o altar, com medo ainda, mas ele faz, ele obedece. E o Senhor fala isso: então, arrume primeiro, conserte aqui dentro. Né? Entenda sua identidade. Agora eu vou revelar o seu propósito. Vamos ler lá em Juízes, no versículo 34. Fala assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens da clã de Abiezer o seguiram. A gente lá atrás viu um homem medroso, malhando trigo, no lugar errado. E daqui a pouco o Senhor revela a identidade para esse homem. E fala: agora vai lá. Primeiro vai começar por dentro de casa, vai confrontar logo ao pai. Chega lá, quebra o altar, constrói o altar do Senhor. E daqui a pouco, quando ele dá o primeiro passo, a palavra do Senhor fala que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. E trocou a trombeta. E todas as pessoas seguiram ele para uma guerra. E que se você conhece a história de Gideão, você sabe que ele venceu a guerra, né? Ganhou, deu tudo certo. O que eu quero trazer essa noite com essa palavra é que muitas das vezes a gente vai se sentir pequeno, a gente vai sentir medo, né? E o Senhor, ele vai o quê? Ele vai nos capacitar, ele vai nos fortalecer. Amém? Amém, é isso. Eu gostaria que você repetisse comigo essa frase: sou
perfeitamente adequado para o cumprimento do meu propósito. Sou perfeitamente adequado para o cumprimento do meu propósito. Amém. Às vezes, gente, a gente acha que, né? Eu tenho um livro que é do Nick, eu não sei sobre o sobrenome dele, que é aquele rapaz que não tem braço, que não tem perna, acho que todo mundo quer essa história. E tem uma parte do livro dele que me chama muita atenção, que ele fala que nada pode impedir o propósito dele, que nada pode impedir quem ele é, de fazer as coisas como todo mundo faz. E muitas das vezes a gente é tão perfeito, a gente consegue se movimentar sozinho, a gente consegue falar, a gente consegue fazer tudo. Não, gente, a gente é perfeitamente adequado para o nosso propósito. Se o Senhor escolheu você para esse propósito, vai e confia no Senhor. Amém? E eu quero falar sobre uma experiência que eu tive, como eu falei, né? O Senhor ministrou essa palavra no meu coração através de um pé de acerola, que eu compartilhei com a Bruna, e com a Sara, com a Thaís, e uma foto uma vez com a Patrícia. E esse pé de acerola ministrou muito ao meu coração sobre o propósito. Porque eu plantei ele lá. Eu plantei primeiro bem na frente, né? Minha mãe me deu uma mudinha, eu plantei lá. E o irmão, meu padrasto, me deu a plantinha, eu plantei lá e deixei. Aí ele quase morreu. Eu não sou muito boa para planta. Aí eu peguei, eu falei, não, amor, vou tirar e vou colocar lá para o fundo, porque lá no fundo é melhor para molhar. Estava perto, não molhava, lá no fundo que não ia mesmo. Levei lá para o fundo e deixei. Passou. A gente viajou, eu não molhei, foi bem o tempo da seca. E a gente viajou. E quando eu voltei, depois de uma célula, teve uma ministração que me levou a refletir sobre esse pé de acerola. E quando eu cheguei, eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, morreu. Não tem mais jeito, não. Aí eu peguei uma galinha e quebrei. Quando eu quebrei, estava úmido, tinha um pouquinho de água ainda. Aí eu falei, então tem vida aqui ainda. Vamos lá, vamos molhar esse pé de acerola. E naquele dia, diante do pé de acerola, gente, eu orei e falei, Senhor, eu vou me comprometer todos os dias. Gente, tá aí o pé de acerola, na foto não é muito boa, não? Mas aqui já tinha uns dias que eu estava molhando. As meninas que tem as fotos das primeiras aí não tinha nenhuma folhinha. E eu falei, diante daquele pé de acerola, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, todos os dias eu vou molhar esse pé de acerola até dar fruto. Eu não vou desistir. Que esse pé de acerola vai ser meu relacionamento com o Senhor. Então eu não vou desistir dele. Gente, eu fui molhando. Teve um dia que eu estava com dor na coluna. Eu falei, amor, vai molhar o pé de acerola. Vai lá, colocar a linha no altar hoje. Vai molhar o pé de acerola. E isso foi molhando. Gente, é porque a foto não dá para ver direito. E nisso, molhando, começou a sair as primeiras frutinhas. Gente, saiu só duas acerolinhas. Só que as bichinhas não sobreviveram, não. Elas morreram, não amadureceu. Depois saiu mais duas amarelas. Porque o pé de acerola antigamente era vermelha. E ela mudou o fruto. Aí eu mandei para a Bruna. Falei, Bruna, olha só como o processo modifica a gente. Porque as bichinhas eram vermelhinhas, agora está tudo amarela. E nesse processo, gente, agora chegou um tempo que não precisa mais molhar, porque está o tempo de chuva, então, né, tá lá chovendo, tá molhando. E como deu acerola? Gente, deu tanta acerola, que eu fiz o suco. Coloca a foto aí, Arthur. Aqui tem a Manu com as frutas, o suquinho ali em cima. Então, assim, o que me leva a refletir é que aquele pé de acerola, ele foi plantado para dar frutos. Mas ele não deu fruto no primeiro dia que a gente plantou ele lá. Ele teve um processo. E é exatamente como a gente. A gente nasceu com um propósito. Só que a gente não vai realizar ele no primeiro dia. Vai ter o processo. E, às vezes, diante desse processo, a gente pode chegar igual esse pé de acerola. O aspecto que já nem tem mais vida. Porque a gente se cansou, a gente paralisou. Muitas coisas podem levar a gente a ter um aspecto como esse pé de acerola, sem vida. Né? E tem pessoas que têm o propósito de regar o pé de acerola sem vida. Então, assim, o que eu quero falar para você, o que esse pé de acerola trouxe vida foi a constância. Foi um compromisso que eu fiz com ele de molhar todos os dias. E é isso, gente. Diante do nosso propósito, a gente tem que ter constância. Né? A gente tem que ter perseverança. Porque muitas das vezes a gente vai querer desistir. É trabalhoso, né? Às vezes a gente vai se entristecer.
Às vezes a gente vai falar, não, vou deixar esse celular uns 3 dias lá, vou deixar, não vou não, eu quero ficar na minha. Senhor, parece que nunca se cumpre, meu Deus, parece que tudo está indo contra o que eu penso, do que o Senhor já falou comigo. Calma, é o processo. Lembre de João Batista no deserto, lembre de Jesus aos 33 anos. Tem um processo, a gente precisa respeitar, porque esse processo é o que vai nos amadurecer, que vai trazer maturidade para a gente realizar o propósito. Amém? Em Eclesiastes 8:6, só a parte B fala assim: para todo propósito há tempo e modo. E como fala esse versículo, todo propósito há tempo e modo. A gente vê como Pereçarola. Tem o tempo, tem a estação certa. Amém? Tem o tempo certo para o seu propósito ser realizado. E eu queria trazer uma reflexão nessa noite sobre uma gestação. Né? Quem é mãe aí sabe a alegria que é de pegar um positivo. E quando a gente tá lá, no primeiro momento a gente faz um teste e dá um positivo, a criança não vai nascer naquele dia. Né? A gente fica aquela alegria, aquela expectativa. Leva esse lado como, né, a promessa, quando o Senhor revela para a gente o propósito. Queria que você refletisse comigo essa noite. Quando a mulher pega o positivo, é a hora que você descobre o seu propósito. Só que leva um tempo. Ele precisa ainda se desenvolver. Porque se ele nascer naquele momento, ele não vai sobreviver. Se ele nascer com 5 meses, ele não vai sobreviver. Vai ter um tempo certo dele formar, dele, né, desenvolver para que ele tenha vida. Né? E vai chegar um tempo aonde vai estar chegou o tempo certo dele vir, dele nascer. Só que também, se no tempo certo ele não nascer, para quem é mãe aí sabe que a placenta envelhece, não recebe mais nutrientes e morre. Olha como é importante entender o processo e o tempo. Você não pode ser apressado demais. E também não pode esperar demais. Por isso que precisamos ter uma sensibilidade no Espírito para entender o que o Senhor está direcionando, aonde o Senhor está nos levando. Amém? Então, a mulher, quando está gerando, se passar do dia, a placenta vai parar de receber nutrientes. E quantos de nós já está há muito tempo sem receber nutrientes? Às vezes a gente já está cansado, a gente já está morrendo sentado nessa cadeira. E o Senhor está falando, eu falei para ir, você está morrendo, vamos, levanta, é a hora de ir agora. E a gente está morrendo. Não, eu não estou preparado, não estou preparado. Você teve 9 meses para se preparar. Você teve um período para se preparar. Olha que negligente seria uma mãe se descobrisse que estivesse grávida ao início e ao dia de nascer, ao 9º mês, não tivesse comprado um berço, não tivesse comprado uma roupa, não tivesse comprado uma fralda. O seu propósito é da mesma forma. Né? Estamos grávidos. E esse bebê, um dia ele vai nascer. E ele vai precisar de berço, ele vai precisar de fralda, ele vai precisar de cuidados. Amém? Então, que a gente não venha morrer por esperar demais. Amém? E os acelerados não venham matar o propósito por atropelar o processo. Então, que essa noite a gente tenha a sensibilidade no nosso espírito para entender onde estamos no processo. Né? Tá, não, eu não estou no processo, eu não sei o meu propósito. Amém. Então, vamos buscar a nossa identidade em Deus. Amém? Lá em Salmos 1, versículo 3, para finalizar. Fala assim: ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Gente, é isso. É a gente entender nossa identidade em Deus, é a gente estar nele. Porque a gente vai entender nosso processo, no tempo certo a gente vai florescer. E mesmo não estando na estação certa de produzir frutos, a gente não vai murchar, a gente não vai morrer. Amém? Então, que a gente venha estar em Deus, entendendo o nosso propósito, para que a gente foi chamado. Amém? É essa palavra que eu trazer essa noite. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Amém?
Glória a Deus. Amém, gente? Quantos foram ministrados? Amém. Talvez você chegou aqui hoje e você está se sentindo talvez como o pé de acerola seco. Ou talvez com 2 frutinhos, né, que talvez já até murchou e já está caindo. E o Senhor quer fazer você frutificar. Quer fazer você se erguer novamente. Porque eu acredito que Deus tem muita coisa para fazer através de sua vida. Às vezes a gente não consegue ver, porque a gente é muito imediatista. Então a gente quer tudo agora. Mas como a Tainá ministrou, há um processo. Um processo, ele às vezes não é do nosso jeito, nem do nosso tempo. E a gente precisa simplesmente acreditar que Deus está fazendo uma grande obra através da gente. Do seu jeitinho, da sua maneira, da sua forma. Ah, sou tímido, não sei falar, não sei... Irmão, todos nós, por exemplo, quando eu iniciei minha caminhada cristã, eu não entendia muita coisa sobre o Evangelho, não sabia quem era Jesus direito, mas uma coisa eu sabia, que Ele estava ali, e eu acredito que Ele está aqui, e eu acredito que Ele pode sim regar a tua vida, te plantar e fazer você frutificar de uma forma extraordinária.